Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre uma planta de folhagens exuberantes. Ela tem nome de flor de rainha, né? Nós estamos falando da tapete de rainha ou simplesmente tapete, ou também conhecida como epícia. E ela pode ser cultivada sobretudo na sombra. É uma planta ideal para ambientes internos. Eu sou Jaciane, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos conhecer ainda mais sobre essa planta, saber como nós devemos cuidar e também vamos conhecer algumas dicas de cultivo para deixá-la ainda mais bonita e exuberante. A planta tapete, como é conhecida popularmente, é aquela plantinha de vó, ou seja, aquela planta bem antiga, muito cultivada, sobretudo pelos nossos pais e nossas avós. Essa planta cresce bastante e ela pode ser plantada em um local definitivo, onde o seu crescimento pode ser um crescimento mais rasteiro, né, bem rente ao solo, mas também podemos estar cultivando a planta tapete como uma planta pendente. E nesse formato, nessa modalidade de planta pendente, o crescimento da epícia é um pouco maior, podendo geralmente numa média atingir 50 centímetros de comprimento. A epícia pode ser cultivada em ambientes internos, isto é, em casa ou até mesmo em uma varanda. Ou também ela pode ser cultivada debaixo, né, de alguma outra árvore, principalmente porque ela adora luz filtrada, sombra. Essa planta ela deve ser cultivada sobretudo na sombra, de maneira que a luz solar seja uma luz filtrada, onde ela não vai receber o sol direto. O sol direto na epícia, principalmente nas suas exuberantes folhagens, danifica muito a planta, provocando queimadura nas folhas, amarelamentos, retardo também no crescimento da planta. Então, o melhor, de fato, é que ela seja plantada em um local de sombra mesmo e que receba uma luz filtrada. Também é importante destacarmos que essa planta deve estar em um local bastante iluminado. Apesar de que ela deve ser cultivada na sombra, esse local não pode ser um local escuro, deve ser um local com bastante claridade. Vale lembrar que a versão mais popular da epícia possui floração avermelhada, mas também existem algumas variedades cuja coloração das flores são alaranjadas e até mesmo um tanto rosada. E já que falamos das flores da epícia, né, dessa planta tapete de rainha, vale lembrarmos que essas flores ela tem valor secundário do ponto de vista paisagístico. O grande destaque dessa planta são de fato as suas folhagens exuberantes. E essas folhagens, elas se caracterizam sobretudo pelas estampas, né? São folhagens bastante chamativas e ao tocarmos nessas folhas, a gente percebe, né, uma espécie de penugem, né? Então a gente tem essa textura, né, como se fosse uma certa penugem. É muito ornamental essas folhas, como vocês estão vendo. É uma folha, né, penugem eu falo no sentido de um tanto quanto, né, aveludadas. Com relação à poda, nós podemos estar fazendo essa poda retirando as folhas secas, retirando as folhas amareladas, retirando as folhas queimadas, para deixar a planta ainda mais bonita. É importante que façamos essa poda de limpeza nas folhas da planta. E ao fazermos essa poda, retirando essas folhas, né, secas e amareladas, isso é importante porque além de deixar a planta mais bonita, com um aspecto mais saudável, também estimula novos brotos, novas brotações. E desses brotos, né, nós podemos estar fazendo novas mudas, né? Então a gente pode separar esses estolões, né, esse pedaço do caule, esses brotos que surgem na planta, e a partir daí, a partir desses brotos, nós podemos estar fazendo novas mudas. Também nós podemos estar fazendo isso através da divisão da touceira, sobretudo quando a planta ela está plantada em um local definitivo, né, no solo. Então a gente pode dividir a touceira e fazer novas mudas. E para a gente estar fazendo essas novas mudas, é importante que ao retirarmos esse caule, mantemos a terra sempre úmida,
mas sem encharcamento, e em algumas semanas a gente já começa a perceber sinais, né, do crescimento da planta. Então, uma planta assim que se propaga muito facilmente. E com relação às regas, essa planta adora regas, de maneira que a gente deve regar para manter o solo sempre úmido. Podemos estar também pulverizando, né, borrifando as folhagens, sobretudo quando o tempo está mais quente. Ela adora bastante umidade, mas sem encharcamento. Na hora de regar, a gente pode estar verificando se o solo de fato está seco. Se estiver, então sabemos que é hora de fornecermos novas regas a essa planta. E se o solo ainda estiver úmido, não é necessário que forneçamos regas à planta. Regas em excesso, o encharcamento do solo, pode inclusive levar à morte da planta. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos sobre a epícia, simplesmente conhecida como tapete ou tapete de rainha, uma planta exuberante, uma planta lindíssima. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.